vivo no Instagram. E aí, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como que vocês estão? Bom dia. E aí, galera conseguindo entrar aí? Fala, grande Mac. Pessoal conseguindo entrar aí? Espera mais uns segundinhos. Ver se a galera acorda. Tudo bem? Tudo bem, dona Cíntia? O pessoal tá entrando aí, a gente vai começar. É o seguinte, meus queridos. Bom, para quem é católico, hoje é um dia muito óbvio, né? É um dia muito óbvio. Ou deveria, pelo menos, ser. Para quem é evangélico, talvez não tenha uma certa intimidade com esse dia exatamente. Né? Não sei se eles seguem exatamente esse calendário. Alguns seguem, inclusive, né? Mas hoje é um dia diferente. Hoje é um dia realmente diferente. A sexta-feira da Paixão, ela foi inventada é ótimo, né? Ela é relembrada todos os anos por um motivo, né? Ela é revivida todos os anos por um motivo. E o motivo de reviver a Sexta-feira da Paixão não é a questão de reviver o sacrifício do Cristo. Isso porque ele acontece todo santo dia na missa. Então não é esse o propósito. Existe algo maior. Existe um elemento um pouco mais profundo, um elemento um pouco mais didático em reviver a sexta-feira. Vocês, não sei se estavam todos presentes, alguns estavam, né? Não sei se a maioria talvez não tenha assistido a live em que eu falava sobre a questão dos 3 grandes dons, né? Ou seja, as 3 grandes virtudes, a fé, a esperança e o amor. Nós vivemos uma crise exatamente hoje disso, né? Uma crise de fé, uma crise de esperança e uma crise da falta do amor, né? Da falta da caridade. As 3 grandes virtudes teologais das quais a gente recebe no nosso batismo, aquelas virtudes que são, né, derramadas, elas estão se perdendo, digamos assim, né? As pessoas perderam a sua habilidade, a sua capacidade de conseguir acessá-las. Fala, bom, Jorge, assim como qualquer... assim, as virtudes teologais, por serem virtudes dadas, é necessário somente que a gente peça. Na verdade, sim, em tese sim, mas a retidão do coração, né, a inclinação do coração, ela tem que ser muito clara para que isso aconteça. Aquilo que eu vivo falando para vocês, só é possível a gente conseguir entender essas 3 palavras, fé, esperança e amor, se nós tivermos uma noção muito clara e muito distinta do que de fato é uma coisa chamada olhar posto na eternidade. Veja, me parece que se você não consegue colocar os olhos em que algo mais é eterno, né, nós não conseguimos de fato meditar esta eternidade das coisas. Se nós não somos capazes disso, se nós não somos capazes de depositar a nossa confiança nessa eternidade, de fato nós sempre seremos incapazes de ter fé, sempre seríamos incapazes da esperança e sempre seremos incapazes do amor. Não é possível dizer de fato, sim, com muita certeza no peito, que eu amo alguém. Afinal de contas, amar é eu querer que aquela pessoa seja feliz na eternidade, né? Não, feliz não só aqui, mas claro, aqui também, mas essa felicidade que dure, essa felicidade que permaneça, que seja patente, que seja eterna, né? Isso é amar de verdade. Né? Então, as 3 virtudes teologais, elas necessitam disso.
Agora entenda uma coisa, né? Deixa eu falar com vocês aqui assim. Entenda uma coisa. As 3 virtudes teologais, então, elas necessitam desse olhar posto na eternidade. E o olhar posto na eternidade, eu falava para vocês, a maioria das pessoas acham que o olhar posto ele se configura a partir do momento em que eu tenho fé, né? E não é, né? A fé já é um dos 3 frutos. Esse olhar posto, ele sempre descende de uma concepção do sofrimento. O homem, ao aceitar o sofrimento inevitável da vida, o homem, ao se inclinar àquele sofrimento necessário, o homem, ao compreender a sua circunstância e ao buscar salvá-la, custe o que custar, como diria Ortega, o homem que entende aquilo que o rodeia, aceita esta circunstância e se esforça para tomá-la e carregá-la, esse homem é um homem que de fato muda a realidade, esse é um homem que de fato muda as coisas, esse é um homem que de fato salva a sua família, esse é um homem que de fato consegue modificar algo nesse mundo. Mas às vezes é irreal a gente pensar isso, porque você fala, Jorge, então eu tenho que sofrer, eu sou obrigado a sofrer, compreender os sofrimentos da minha vida, sabe? Não sei o que tá passando aí hoje, né? Se é né? É tão difícil às vezes compreender aceitar uma dívida financeira que eu não tô conseguindo me livrar por conta dessa pandemia. É tão difícil às vezes de aceitar uma separação. Aceitar não, né? Mas lutar contra ela, uma traição. Quantos de vocês têm me relatado essas histórias? Nossa, Jorge, tem sido tão difícil de superar essa traição. Tem sido tão difícil. Tem sido tão difícil aceitar essa condição de que, não vou poder ser mãe. Tá tão difícil de eu conseguir aguentar essa condição de sabe? Bom, ter perdido um ente, um familiar próximo, ter perdido um amigo no hospital, no leito de UTI, né? Quantas de vocês têm relatado isso com uma certa frequência, né? Como difícil é isso, quão difícil é isso, quão árduo e doloroso tem sido isso, e é complicado a gente conseguir aceitar e absorver essas situações. Então, presta atenção. A pedagogia da Sexta-feira da Paixão é exatamente sobre isso. A pedagogia desse dia de hoje é exatamente sobre isso. Eu não sei se vocês já fizeram essa questão de meditar sobre exatamente o sacrifício, né? Mas era necessário que todos nós fizéssemos isso. Talvez se a gente conseguisse entender e pousar o nosso olhar na necessidade que Deus tinha de se sacrificar por inteiro, né? Se sacrificar por inteiro, como um todo, para que nós compreendêssemos a essência da dor, do amor, né? Esse aceitar este sofrimento. Vocês vão lembrar, e agora eu queria descrever essa história que, bom, vocês já conhecem de cor e salteado, eu tenho certeza que vocês já conhecem essa história, mas eu queria pelo menos lembrá-los dessa história, né? Eu queria ao menos que vocês pudessem meditar um pouquinho nessa história. A paixão, né? A paixão, ela se inicia ainda muito cedo, né? Ela se inicia ainda muito cedo, quando o Cristo repartia ali o pão, né? Quando ele instituía a Santa Ceia, ali já se iniciava a paixão, né? Os textos dizem que ele abraçava livremente a paixão, naquele exato momento. E dali em diante há uma sequência de fatos, né? Que é necessário que a gente pare para meditar. Não para a gente ficar remoendo as coisas, ficar sendo saudosista, não é isso, né? A meditação da paixão, ela tem um único objetivo, e ele é muito claro. É aprender com a pedagogia do Cristo sobre esse aceitar o sofrimento inevitável da vida. E essa é uma das partes mais difíceis da vida do ser humano. Aceitar este sofrimento inevitável. Como é difícil a gente conseguir fazer isso. O Cristo sofre ali no Horto das Oliveiras, né? Ele sua sangue. Ele sofre profundamente ali,
mas ainda é um sofrimento pouco inteligível pra gente. Parece que a coisa não... talvez imaginar isso. Bom, ele sofre ali, né? Logo depois disso, ele recebe o beijo de Judas, que o traiu. É preso. E a partir dessa prisão dele, que aconteceu na meia-noite de ontem, a tortura ao Cristo começa. A tortura a Cristo começa. Entenda uma coisa, né? Conforme ele passava as dores, conforme ele enfrentava tudo aquilo que lhe era oferecido, né? O Cristo ele teve que lidar com socos, com chutes, com cusparadas, com humilhações, com todo tipo de tortura e dor. Tem gente que acha que não foi uma coisa tão assim, né? Tem gente que conta a crucificação. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiu a Paixão de Cristo, e se não assistiu, quase, sabe, é muito bom que vocês façam isso hoje. Assistir o filme da Paixão de Cristo, aquele do Mel Gibson, por uma razão muito simples, porque isso expande um pouco o nosso imaginário e aumenta a nossa capacidade de perceber as dores que o Cristo sofreu. As dores que ele sofreu, a sua flagelação e tudo, a gente vê no filme, por exemplo, a gente vê um Cristo completamente desfigurado, né? E aquilo ainda era pouco, né? A forma como ele foi retratado ali naquele filme provavelmente ainda era muito pouco perto do que ele sofreu, né? Com certeza ele estava em carne viva, né? O Cristo sofreu algo inimaginável para os homens, né? Existe um livro, né, que é A Paixão de Cristo segundo um cirurgião. Eu não sei se vocês já leram, mas se não tiveram a oportunidade de ler, mas se não tiveram, leiam. Leiam, para que vocês aprendam a meditar a paixão de fato como ela é. Eu queria falar alguns trechinhos para vocês desse livro, comentar um pouco com vocês sobre esse livro. Na Paixão de Cristo segundo o cirurgião, ele comenta sobre aquelas sequências de humilhações que o Cristo teve durante a noite, né? Aquelas dores intermináveis, né? Foram pequenas torturas que ele foi sofrendo ao longo da noite, né? Pequenas torturas, porque ele ainda não havia sido julgado ainda diante de Pilatos. Então, durante toda a noite, ainda não era possível que ele sofresse as grandes torturas por parte dos romanos. Ele sofreu algumas torturas por parte dos próprios judeus, mas ainda não era o pior a se chegar, né? E é interessante porque era a primeira parte, né? Antes do Cristo assumir a sua cruz, antes do Cristo, sabe, abraçar de fato a cruz, acontece primeiro esse episódio de humilhação, acontece esse episódio de interrogatório, acontece primeiro esse episódio de questionamento. As pessoas perguntavam: quem é você? Né? Caifás perguntou várias vezes: quem é você? Quem é você? Para que aquilo reverberasse em todo mundo, né? Para que as pessoas entendessem quem de fato estava ali. Eu falo isso para vocês aqui tantas vezes, né? Sobre essa nossa incapacidade de dizer quem nós somos de fato. Quem de fato nós somos. Sem dúvida alguma, o Cristo sabia quem era, né? Ele sabia responder essa pergunta: eu sei quem eu sou, né? Ele dizia: eu sou aquele que sou, na verdade. E aí, o Cristo, ele sofre essas dores da madrugada, essas dores da madrugada toda, né? Essas pequenas torturas que ele foi sofrendo ao longo da noite. Até que pela manhã, né? Até que pela manhã ele é finalmente trazido e colocado diante de Pilatos, né? Ele é colocado diante de Pilatos. E ali sim começa, de fato, a grande tortura do Cristo, né? Ali sim começa a grande tortura do Cristo. Há toda uma flagelação, né? Ele recebe vários e vários açoites, várias pancadas, recebe uma coroa de espinhos,
né, de deboche. Na verdade, era necessário que fosse assim. Afinal de contas, o símbolo do rei é o símbolo do sacrifício, né? O ápice do reinado, de fato, teria que ser o ápice do sacrifício. Então, nada mais justo do que uma coroa de espinhos. O símbolo que o Cristo carrega é um símbolo incontestável. De fato, ele era rei. De fato, ele era rei. Pois ele alcançou o máximo da qualidade de um rei, que é exatamente poder se sacrificar, não por um, não por outro, mas por absolutamente todos, né? Isso deixa muito claro que o reino do Cristo ele veio para todo mundo. Então, entende? Presta atenção. Não sei se vocês já conseguiram fazer essa meditação, mas pensa um pouquinho, né? A quantidade de flagelos que o Cristo recebeu, a quantidade de açoites, né? Torturas inimagináveis, vocês não podem pensar, né? Até que a sua carne fosse completamente desfigurada ali, completamente desfigurada. Zombarias, cusparadas, foi exposto às piores coisas, às coisas mais nojentas, às coisas mais... Foi uma tortura sem dúvida alguma. Foi uma tremenda tortura. Então eu preciso que vocês pensem nessa dor agora, né? Meditem um pouco, sabe? Meditem um pouco essa dor. 138 açoites, Isso só de açoites, fora todo o resto, né? Jorge, para que era necessário que isso acontecesse desse jeito? Depois que o Cristo é flagelado e açoitado, é colocado nele uma coroa de espinhos. É colocado nele um manto e ele é levado diante de Pilatos. Pilatos fala aquela célebre frase, né? Et homo, ou seja, eis o homem, eis o homem. Eis o homem. Eu vou falar um pouquinho mais alto, né? Pilatos ele olha e fala, et homo, eis o homem. A formação do homem, ela tem que passar de alguma maneira por essas provações, por esses flagelos, por essas constatações, até que ele consiga responder de fato quem ele é. Esse processo de responder quem nós somos, esse processo de nos reconhecermos enquanto homens de verdade, enquanto mulheres de verdade. O Cristo sangrou ardentemente, a sua carne estava viva ali, exposta, completamente exposta. Torturas que a gente não consegue imaginar, e ainda assim ele estava ali firme, ele levantava, ele se esforçava, né? E depois de exposto ali a Pilatos, Pilatos faz aquele célebre questionamento, né? Quem querem que eu crucifique? Eles diziam, crucifica Barrabás, o Cristo, né? Solta Barrabás, soltai o ladrão, né? Crucificai o homem, crucificai-o. Presta atenção que a gente está chegando a uma parte importante aqui. Esse sacrifício, né? Ele se inicia lá atrás com uma oração de entrega. Ele se inicia lá atrás com uma oração de entrega. E ele passa por uma noite de turbulências, uma noite escura, uma noite fria, uma noite tenebrosa, uma noite em que ele passou sozinho, acorrentado, amarrado. Ele chega pela manhã, ele é flagelado, ele é mutilado, ele sofre as piores dores. Ele chega num ponto crucial, eu quero que vocês entendam isso. Depois que ele passou por tudo isso, ele é condenado, 100% inocente. Aquele homem era 100% inocente. Ainda assim ele é condenado. Pilatos lava suas mãos e manda trazer a ele aquele que seria o seu objeto de tortura máximo. Manda trazer um pedaço de madeira com algumas centenas de quilos, com um formato de cruz.
Entende que nesse exato momento, quando ele recebe a cruz, isso aqui é fundamental, eu quero que vocês entendam. No exato momento em que ele recebe a cruz, a Escritura diz que o Cristo, ele não pega a cruz e lamenta. Ele não diz que o Cristo pega a cruz e simplesmente a ignora ou olha para ela. É necessário que a gente entenda. Ele toma a cruz e ele beija. Sabe, parecia loucura aquilo. Ele simplesmente beija a cruz. As pessoas que estavam ali olhavam aquele movimento do Cristo e falavam, meu Deus é ótimo, mas bom, o que é esse homem, sabe? Que atitude é essa? Que coisa absurda é essa? Né? Ele beijava a cruz. Com uma vontade, com um interesse, com um amor, com a paixão. Ele beijou a cruz. Como quem diz, isso eu aceito, eu sei que isto é necessário. Eu sei que isto é necessário. Quando vocês estão passando essa dor aí hoje, que vocês não conseguem nem quantificar, e vocês falam, Jorge, eu não consigo aceitar que isso é preciso. Por que eu tenho que sofrer isso que eu estou passando? Para que o meu marido volte para casa? Por que eu tenho que sofrer essa dor que eu estou passando agora para que a minha situação financeira se restabeleça? Por que eu estou sofrendo, estou enfrentando essas dores monumentais agora? Eu queria que meu casamento tivesse melhor, eu queria que meu lado financeiro tivesse melhor, eu queria que meu lado religioso, espiritual tivesse melhor. Jorge, é tanta coisa que eu queria que tivesse melhor. Eu não queria ter perdido a minha mãe com esse Covid, eu não queria ter perdido o irmão com Covid. Eu tô preocupado, tô com um familiar na UTI, gente grave, gente morrendo, cerceamento de liberdades, eu não tô conseguindo, né? A gente já não consegue mais olhar para frente, a gente não consegue mais ter fé, a gente não consegue mais ter esperança, a gente não consegue mais amar. E entenda, nesse processo da gente alcançar a fé, a esperança e o amor, é necessário que a gente faça essa trajetória. A primeira coisa é um ato de entrega. O primeiro movimento que o Cristo fez foi exatamente um ato de entrega. Um ato de entrega que, ao levantar, entenda, essa deveria ser a nossa frase diária, sabe? O Cristo se reclina sobre Deus, Pai, e diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas se é da tua vontade, então que seja, né? Então que seja. Essa deveria ser a nossa frase ao acordar todos os dias de manhã, ao nos colocarmos de pé. Deveríamos talvez nos abaixar em oração, né? Em uma oração. Deveríamos nos abaixar em oração e dizer, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas, se for da tua vontade, que assim seja, né? Então, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é aceitar aquelas pequenas torturas. Aquelas pequenas torturas da gente voltar, da gente assumir as nossas mazelas, assumir as nossas fraquezas, assumir. Logicamente, o Cristo não tinha mazelas e fraquezas, não tinha pecados, não havia isso nele. Mas essa noite traiçoeira, ela serve de uma coisa muito simples. Ela serve por um motivo muito simples. Muito, 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 muito simples. A gente passa essa noite tentando entender que é sobre mim, né? Sou eu quem precisa mudar. Sou eu quem de fato precisa fazer alguma coisa, sabe? A minha circunstância não vai mudar. Essa vida que eu estou vivendo não vai mudar assim, sabe? Só eu posso fazer algo aqui nela. Essas primeiras dores, essa dor um pouco mais leve, eu falo que essa noite escura, essa noite longa, essa noite dolorosa, essa noite angustiante, em que a gente demora até conseguir se convencer de que, é sobre nós. De fato é sobre nós. Né? De fato é sobre nós. E ao enxergarmos que de fato é sobre nós, a gente chega neste movimento que é, aí sim, se é sobre nós, a gente começa a aceitar essas dores.
E daí para frente, isso só aumenta. Eu falava isso para vocês. O caminho de maturidade, um caminho de amadurecimento, não é um caminho de perda da dor, pelo contrário. Mas é sofrer pelos motivos certos. Eu sempre falo isso aqui. Saber amadurecer é saber sofrer pelas razões que realmente importam neste mundo. Porque vai chegar o ponto em que eles serão expostos para cada um de vocês. Vai ser exposto, vai ser rasgado para cada um de vocês uma realidade muito tênue. Uma realidade muito tênue. Vai ser exposto para cada um de vocês uma realidade muito tênue. Esse sofrimento a gente não consegue fugir dele. Não é possível fugir dele. A fuga deste sofrimento, ela vai gerar algo muito óbvio. Não haverá vitória. Não haverá salvação. Não haverá redenção. É necessário que vocês aprendam com Cristo a beijar a cruz. Aprendamos com Cristo a amar essa cruz. E aqui era o ponto onde eu queria chegar. Prestem atenção. Prestem muita atenção. A cruz, naquela época, era um pedaço de madeira de 100 e poucos quilos em formato de T. A cruz continuou sendo a cruz. Era um instrumento de tortura e ela continuou sendo um instrumento de tortura. Ela era um instrumento de tortura e continuou sendo um instrumento de tortura. Outras duas pessoas foram crucificadas ao lado do Cristo. Aquela cruz era um instrumento de tortura. Contudo, há algo que muda o jogo. Há algo que transforma tudo. Algo que muda a nossa forma de compreender as coisas. Muda a nossa forma de compreender as coisas. Muda completamente a nossa forma de entender as coisas. O que importa ali não é a cruz, mas é quem está pregado nela. Quando nós assumimos a nossa postura de cristãos, quando a gente assume a nossa postura de beijar a cruz, de aceitar o sofrimento inevitável, sabe? De sofrer as flagellações que são necessárias da vida, de amar verdadeiramente essa dor. Não no sentido de desejar a dor, mas no sentido de entender o seu propósito. Entender esse propósito, entender esse sofrimento que a gente tem hoje na vida. Quando a gente compreende essas dores, quando a gente compreende esses desafios, quando a gente compreende tudo isso que a gente está enfrentando, a gente aprende, de alguma maneira, a amar este movimento, né? Beijar a cruz. Quando a gente entende este movimento, de fato, o que começa a mudar é aquele que está pregado à cruz. Entende? Quem muda sou eu. Quem muda sou eu. É em mim que as coisas precisam ser modificadas. É em mim que as coisas precisam ser mudadas. É isso, meu amigo, que a morte não encontre nada para tomar quando vier, pois já teremos entregue tudo por amor. Se a gente conseguisse compreender isso, vocês acham absurdo eu ficar reiterando essa mensagem, olha, é necessário amar e servir. É necessário amar e servir. É necessário amar e servir. É, sem dúvida, necessário amar e servir o tempo todo. Porém, é este amar e servir que eu estava falando. É quando a gente beija a nossa cruz, é quando a gente aceita esse sofrimento inevitável e a gente finalmente consegue entender o propósito da nossa vida. Jorge, como é que eu faço para responder essa pergunta de quem eu sou? E como é que eu faço para entender o propósito da minha vida? Como é que eu sei para onde é que eu estou caminhando? Coloque-se diariamente nesse papel do Cristo. Coloque-se diariamente nesse papel do Cristo de sofrer com Ele essas dores. Sofrer com Ele essas dores, né? Todas as lições para um amadurecimento humano estão aqui, exatamente na paixão.
Todas as lições. É por isso que ela é meditada. É por isso que ela é tão necessária, essa pedagogia da Sexta-feira da Paixão. É por isso que ela é necessária esse relembrar dos fatos, esse encontrar por que as coisas aconteceram daquela certa maneira, né? De onde é que vem isso é uma técnica, né? É uma técnica, é uma tecnologia, é uma forma. É uma forma de fazer as coisas, de entender as coisas. É uma forma de indicar ao ser humano que o caminho mesmo do amadurecimento é só um. É o caminho do Calvário. O caminho para que eu me torne alguém, de fato, que eu possa me reclinar sobre Deus, para que eu possa, de fato, entender o propósito da minha vida, é, de fato, o caminho do Calvário. É, de fato, o caminho do Calvário. Então, o que eu queria que vocês entendessem hoje é isso, sabe? Meditem profundamente sobre isso hoje. Jorge, qual que é o caminho do amadurecimento? Eu não aguento mais ser quarta camada, eu não aguento mais ser autorreferente, eu não aguento mais os problemas no meu casamento, eu não aguento mais, tudo dói, tudo incomoda, tudo é difícil de superar, tudo é... Parece que a minha vida é a pior vida do mundo, eu não consigo mais sentir vontade da vida, eu não consigo mais sentir tesão na vida. Então, coloque-se então nessa pedagogia do sacrário, do sacrifício da cruz. Coloque-se nessa pedagogia do sacrifício da cruz, né? Adentre realmente nesse mistério, que é o mistério da cruz. Há um formato aqui para poder ensinar, é simples assim. O propósito mesmo dessa meditação, da cruz na sexta-feira. Entende? Novamente, eu falei isso no começo, não sei se vocês estavam todos aqui, mas no começo eu disse isso. Não é para atualizar o sacrifício do Cristo, porque isso acontece todos os dias. Esse acontece novamente de novo, todos os dias. Todos os dias quando ele é erguido, né? Fazer isso em memória de mim, né? Todos os dias que a Eucaristia é relembrada, esse sacrifício ocorre uma vez mais. Não é isso. Não é isso. É uma pedagogia para que eu realmente entenda o meu propósito e o meu papel no mundo, né? Abraçar a cruz, beijar a cruz, né? O Cristo não teve. O Cristo teve pressa. Ele sabia que era preciso. Há um texto interessante, né, de uma beata, Ana Catarina Emmerich, ela diz assim que era interessante a gente pensar na conversão do Simão Sirineu. O Sirineu era... E aqui eu estou falando para vocês sobre o próximo passo. Você fala assim, Jorge, de onde é que você tira esse negócio de que a gente precisa aprender a servir o nosso marido para que o nosso marido melhore? De onde é que você tira essa história de que eu preciso aprender a servir os meus filhos, aprender a servir os meus amigos para que as pessoas ao meu redor amadureçam? A conversão do Sirineu, o Sirineu era aquele que desconhecia o Cristo, ele não fazia ideia de quem era aquele nazareno, ele não fazia ideia. Então quando mandam que ele carregue aquela cruz com ele, sabe? Quando os romanos ordenam para que o Sirineu carregue aquela cruz com ele acha um absurdo. Ele fala, quem é esse homem? Eu não o conheço, sabe? Eu não devo nada a ninguém, não tem por que eu ter que ajudar este homem. Contudo, assim que o Sirineu ele pega a cruz e ele começa a ajudar o Cristo a carregar a cruz, é interessante se a gente for pensar porque o Sirineu olhava para ele e falava, gente, esse homem não quer soltar. É como se ele quisesse amar aquela cruz até o fim. É como se ele quisesse estar ali. Aquilo parece loucura para o Sirineu. Ele olha para aquilo e fala, meu Deus, tem alguma coisa de errado? Tem alguma coisa de errado aqui acontecendo? Sabe? Não é possível. E aí sim, ele volta os olhos dele, de fato, para aquilo que estava acontecendo. Ele enxerga o Cristo chagado, ele enxerga o Cristo amando a cruz e ele finalmente entende. Ele fala, bom, era isso. Era isso. O Sirineu ele é convertido ali naquele momento. Ao contemplar essa entrega por amor, essa entrega totalmente desprendida. Jorge, onde é que você tira essa doutrina que eu tenho que ficar servindo meu marido, que eu tenho que ficar servindo as outras pessoas para que eu possa melhorar, para que as pessoas mudem, para que as pessoas amadureçam? Como é que alguém vai amadurecer através dos meus atos de amor e serviço? Quando o amor transborda. Quando o amor transborda. Até um Sirineu desavisado é convertido. Não tinha nada que está ali. Ele não escutou uma única palavra do Cristo. Presta atenção. O Sirineu não ouviu
uma única palavra do Cristo e ainda assim foi profundamente convertido. Ele não ouviu a pregação do Cristo. Ele não ouviu aquilo que o Cristo falava sobre o reino dos céus. Ele não ouviu. Ele não entendeu a autoridade do Cristo. Ele estava passando ali. Era alguém completamente distante. E de repente ele olha para o Cristo e fala: é isso. Parem de ficar tentando converter os outros desse jeitinho que vocês estão fazendo aí. Não é assim. Não é assim. Não é assim que seu marido vai melhorar, não é assim que seu filho vai melhorar, não é assim que a sua vida vai virar, não é assim. É necessário um transbordar de amor. Um transbordar de amor em que o olhar humano não pode se desfazer. O olhar humano não pode se retirar. Ele precisa ficar aqui, ele precisa ficar ali, ele precisa ficar intenso, presente. Presente. É necessário que ele fique presente. O Cristo, então, ele sobe o Calvário com a cruz. Eu só estou falando algumas lições para que vocês saibam de onde é que eu tiro a pedagogia, vai. Jorge, como assim? Quando eu estou com dor, é aí que eu tenho que aprender a servir aos outros. Jorge, eu estou sofrendo. Você fala que diante do sofrimento eu tenho que ir lá e servir alguém? Eu disse que a minha vida está indo por água abaixo, eu não consigo sair da cama, eu estou depressivo. E o seu conselho é que eu vá e comece a servir alguém? Que eu faça um bolo para alguém, que eu faça um ato de serviço para alguém, que eu faça um favor para alguém, principalmente para alguém que eu não quero. Como? Hã? Como é possível, né? Que pedagogia é essa? Bom, o Cristo faz exatamente isso, né? No ápice da sua dor, né? Carregando a cruz. Você imagina aquele homem já completamente chagado, desfigurado, sua carne completamente já destruída, extremamente fraco, pela perda do sangue, por tudo que ele tinha passado, né? Por aquela noite de tortura. Ele chega e ainda consola as mulheres ali, né? As escrituras dizem assim que o Cristo consola aquelas mulheres que estavam ali. Ele ainda assim ele continua servindo, sorrindo e se entregando. E se entregando. Ele passa por esse episódio. Passa por Verônica, em que enxuga-lhe o rosto. Poderia fazer várias explicações simbólicas aqui, mas eu queria chegar no último ponto. O Cristo, então, ele é posto. Ele é deitado. E eles são fincados quatro pregos. Né? Nesse livro sobre a paixão segundo um cirurgião, na paixão segundo um cirurgião, é interessante se a gente for pensar, porque ele diz assim que aqueles pregos que foram fincados nas mãos do Cristo não eram suficientes para sustentá-lo na cruz. Daí muitos dizerem que não, provavelmente os seus braços também estavam amarrados, também estavam atados, porque só aqueles pregos não seriam possíveis. Aqueles pregos, com certeza, a mão rasgaria. A mão do Cristo rasgaria. Somente aqueles pregos nas mãos não seriam suficientes para sustentar o peso dele. A sua mão rasgaria e ele cairia da cruz. Do ponto de vista anatômico mesmo, entende? Do ponto de vista anatômico. Não era possível que ele tivesse pregado ali. E algumas pessoas acrescentam esse elemento. Talvez ele tivesse amarrado também, não. Não, contudo, alguns doutores vão dizer assim que era o amor que o sustentava ali. Não eram aqueles pregos. Era o amor. Era a necessidade de servir, de se entregar, que o sustentava ali. O sustentava ali com a mão pregada no madeiro. Pregada. A carne completamente chagada. 138 flagelos, cusparadas, bofetões. Ele foi espancado, ele foi imolado, ele foi queimado, ele foi humilhado. E o amor dele o sustentava ali. Aqueles pregos não seriam capazes de segurar a sua carne. O Cristo, ele se preparou para isso. Era
necessário que fosse assim. A sexta-feira serve só para isso. Só, né? Serve para essa pedagogia de eu me colocar diante do sacrifício da cruz e compreendê-lo. Compreender qual que é o caminho que de fato eu preciso tomar. Para onde eu preciso de fato ir. Qual é a forma de eu conseguir conduzir as coisas. A explicação está ali. A explicação está ali. Porque eu creio que a abundância de amor, ela sempre vai resolver os problemas. Porque quando a gente entende que é sobre nós e que o amor é aquilo que alguém colocou aí, é um vetor que sai de mim e alcança o outro, a gente entende uma pequena verdade. Na verdade, uma máxima verdade. De que a única força modificadora do mundo real, a única força modificadora real do mundo, seja o amor. Não há mais nada que possa de fato mudar a realidade, como o amor pode. Como o amor pode. E ao meditar a sua vida, diante dessa experiência do Calvário, olha para o amor. Onde está o amor? Onde está o amor? Onde está o teu amor? Em que intensidade você tem tratado isso? Hoje é um dia de se recolher. Quem puder assistir a Paixão de Cristo ou ler este livro, recomendo. Hoje é um dia de se recolher. Hoje é um dia de se recolher. Se recolher para que a gente aprenda. Se recolher para que a gente aprenda. Para que isso seja pedagógico. Para que finalmente nós compreendamos o sacrifício de Cristo. Para que a gente finalmente consiga fazer aquilo que é necessário com as nossas vidas. Todos esses problemas que vocês vivem me relatando aqui nas caixinhas, todos eles, todos. Duas coisas que eu te pergunto. Isso que está doendo aí no teu peito hoje. Duas coisas que eu te pergunto. Onde está a tua cruz? E onde está o teu amor? Se o teu amor não tiver pregado à cruz, é exatamente aí o problema. Exatamente por isso que a coisa não vai estar funcionando. A Paixão de Cristo segundo um cirurgião. O nome do livro. Essa dor que tu tá passando aí, com teu filho, com a perda de um ente familiar, com o desespero do desemprego. Aonde está a tua cruz? Se o teu amor não tiver pregado a ela, não vai funcionar. Não vai funcionar. O amor foi inventado para enfrentar a cruz. Ele foi feito para isso. Consegue entender? O amor, ele foi inventado para isso. O Cristo, ele inventa o amor. O Cristo é o próprio amor. Deus caritas est. Ou seja, Deus é amor. De fato, o Cristo é o próprio amor. O Cristo é o próprio amor. O Verbo encarnado, Logos. No início havia o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. O Logos, o Verbo, a voz de Deus, o Cristo, a palavra encarnada, é o próprio amor. E ele é feito, e ele habita entre nós, e ele caminha entre nós, e ele sacrifica-se por nós por um único motivo, para ensinar uma coisa muito simples ao ser humano. O amor, ele foi inventado para enfrentar a cruz. O amor, ele nos foi entregue para que a gente aprendesse a enfrentar a cruz. A cruz. Pergunte-se aí hoje muito seriamente onde é que está a tua cruz. E onde é que está o teu amor. Se a gente não é capaz de beijar a cruz, dificilmente a gente vai ser capaz de modificá-la. A cruz vai continuar sendo cruz. Mas se eu sou capaz de beijar a cruz, se eu realmente sou capaz de, do fundo do meu coração, beijar esta cruz e vivê-la, a cruz ela deixa de ser um instrumento de tortura
passa a ser um instrumento de redenção. Isso é o princípio básico da fé. Ao entender que a cruz é este instrumento, não de tortura, não de dor, mas sobretudo um instrumento de redenção, sobretudo um instrumento de salvação, é aonde eu preciso ancorar as minhas esperanças para que de fato eu aprenda o propósito da vida, para que eu amadureça, para que eu cresça e para que eu seja alguém. É nesta cruz, bom. Então é aí que está o propósito mesmo de fé. Eu olho para a cruz, aceito, beijo, e a partir dali inicia-se um processo de fé. Este processo de fé, ele arrasta um segundo movimento. É necessário que eu espere que esse sacrifício chegue ao final. Isso é esperança. A esperança, eu digo que o ápice da esperança, ela nasce. Presta atenção. Prestem atenção. O ápice da esperança, ela nasce quando o Cristo expia. Às 15h ele morre. Ele morre. E não me interessa se você é católico, se você é evangélico, mas eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui. Principalmente se você é mãe. Principalmente se você é mãe. Entende isso aqui? Essa concepção de esperança, ou seja, esperar a graça. Saber olhar para a graça e estar disposto a esperar. Esperar a graça, sobretudo. Você que é mãe aí, porque quem não for mãe, talvez isso não consiga ser muito, muito claro. Mas imagina teu filho morto, chagado, completamente desfigurado, completamente açoitado, rasgado, moído, cuspido, espancado, queimado. Seu filho completamente destruído. Morto. Ele é descido da cruz e é colocado em seus braços. E ela precisa olhar para aquele menino. Para ela era um menino. Para ela ainda era um menino. É necessário que ela olhasse para aquele menino desfigurado. E o olhar dela precisa atravessar a carne do Cristo. Entender, não termina aqui. Lembrem dessa frase. Não acaba aqui. Isso é esperança. A esperança, ela encontra o seu auge, talvez, quando a mãe do Cristo recebe aquela mensagem ali, aquele corpo chagado nos seus braços. Ela olha para ele completamente desfigurado e precisa entender, não termina aqui. É necessário que eu espere que ele ressuscite no 3º dia. Assim havia sido prometido. É por isso que ela espera. Não acaba aqui. Olhar para aquela dificuldade que tu está passando hoje na vida. Olhar para aquela mazela terrível. Olhar para aquela depressão, para aquela falta de dinheiro, para aquela doença interminável, aquela separação, aquela traição. Tu entra. Tu olha. Tu contempla. E diz: não termina aqui. Não termina aqui. Não é aqui. Não acaba assim. É necessário que eu continue. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Entender o processo da dor. Entender a espera para que essa dor se resolva. É o que nos faz amar. Tudo vai passar, talvez não, né? Não aqui. Talvez não passe aqui. Talvez não passe aqui. É por isso que se o meu olhar não estiver posto na eternidade, eu sempre vou me desesperar. Não acaba aqui. Não acaba aqui.
diante das tuas dificuldades, diante daquilo que tu estiver enfrentando hoje. Olha para isso. Guarda essa sexta-feira para que você possa meditar isso várias vezes. Não acaba aqui. Não acaba assim. É necessário que eu continue. Vários de vocês me relatam problemas intermináveis aqui no direct, coisas terríveis, relacionamentos destruídos, traições. E eu falo uma coisa. Eu falo uma coisa muito simples para vocês sempre. Eu posso oferecer muita coisa para vocês, mas tem uma coisa que eu posso oferecer, não eu. Obviamente não eu sou completamente descartável. Mas há algo que o Cristo pode nos trazer sempre. Esperança. Sabe? Essa sexta-feira ela precisa nascer essa noção de esperança no nosso peito. Precisa. Esperar. Não acaba aqui. Não acaba aqui. Não termina assim. É necessário esperar. Nós precisamos esperar, nós precisamos aguardar. Tenta de novo. Continua. Insiste. Insiste. Sabe aquela mensagem que tu mandou pro teu marido para ele voltar para casa? Tenta de novo. Tenta de novo. Sabe aquele recado que você deu pra tua esposa? Que você queria que ela recuperar o casamento de vocês e ela ignorou? Tenta de novo. Insiste. Sabe aquele teu filho que tu acha que realmente não tem mais jeito? Se perdeu. Não se perdeu. Tenta de novo. Tenta de novo. Aonde está a tua cruz? É ali onde tem que estar todo o teu amor. É ali onde tem que estar todo o teu amor. É onde está a tua cruz. É ali onde tem que estar o teu amor. Meus amigos, fiquem com Deus. Vou rezar por cada um de vocês. A sexta-feira é um dia pra gente se recolher mesmo e aprender. Né? Aprender. Não acaba aqui, não termina assim. É necessário que eu continue. É isso. É necessário que eu continue, que eu persista. O que nos faz amar melhor é a constância, a repetição diária, de atos muito pequenos às vezes. Muito, muito pequenos. É um amor diário. É um amor diário, sim. Fiquem com Deus. Uma boa esperança para vocês. Porque esse é o sentimento que tem que predominar no nosso peito hoje. A esperança. A esperança. Beleza? Diante do luto, como sustentar essa esperança? Na prática. Como Maria fez. Maria estava de luto pelo Cristo que havia morrido. Maria pôs os olhos na eternidade. Agradeceu a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido. E repetiu para Deus: Senhor, se tu queres, eu também quero. Entende? Se tu tá de luto, a morte desse familiar não vai mudar. Ele vai continuar lá. Era necessário que fosse assim. É necessário que você então compreenda o motivo dessa morte. Compreenda o motivo desse luto. Compreenda o motivo dessa cruz. Senhor, se tu queres, eu também quero. Não acaba aqui. Entenderam? Fiquem com Deus, meus queridos. Fiquem com Deus. Um abraço. E até mais tarde. Mais tarde a gente tem outra aula. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.